E aí pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula. O último vídeo agora falamos sobre concurso de credores. Então no vídeo passado eu coloquei lá os primeiros que recebem, eu chamei de classe 1, depois vieram a classe 2, a classe 3, né? Que normalmente num processo de falência, eles costumam receber, tá? Agora começa a parte problemática da coisa. Por que eu digo parte problemática? Porque essa galera que eu vou começar a relacionar aqui agora, nem sempre vai sobrar recursos para pagar todo mundo. Normalmente até não sobra, tá? Esses aqui são chamados concursais. Por que eu digo que são chamados de créditos concursais? Porque aqui tem mais credor que crédito. No extra concursal, na restituição, no pagamento dos salários em atraso, ali é comum que o sujeito consiga receber. Aqui não, aqui é concursal, ou seja, aqui nem todos vão sair felizes dessa história, certo? Mas dessa classe aqui, quem serão os primeiros a receber, tá? Se você observar o artigo 83, tudo que eu vou falar agora nesse vídeo está no artigo 83, você vai observar aí que os primeiros a receber, eu vou chamar aqui de 4.1, são os credores que têm crédito trabalhista. E esses créditos trabalhistas aqui são aqueles créditos trabalhistas que derivam de rescisões contratuais, de acidentes de trabalho, que não aconteceram durante a falência. Você lembra do exemplo passado que eu falei lá do caso do Tício e do Mévio, né, que sofreram um acidente de trabalho em datas muito próximas, mas um dentro da falência e o outro antes da falência? Pois é, naquele exemplo, o sujeito que recebeu, que sofreu um acidente de trabalho, aliás, após a decretação da falência, o crédito dele era extra concursal. O que acidentou antes da decretação da falência, ele entra aqui, ó, no concursal. E aqui ainda tem um problema ainda. Aqui são créditos trabalhistas derivados de relações de trabalho e acidente de trabalho, só que aqui tem um limite. Aqui tem um limite. Olha só, os créditos trabalhistas que entram aqui, eles têm limite. Qual é o limite deles? O limite é um valor equivalente a 150 salários mínimos. Então imagine você foi demitido da empresa, você recorreu até o Poder Judiciário e lá você tem uma verba para receber, né? E essa verba que você tem para receber supera 150 salários mínimos. Supera 150 salários mínimos. Vamos imaginar que é um valor equivalente a 200 salários mínimos, certo? Daria em torno aí de quase 200 mil reais hoje, considerando o atual valor do salário mínimo. Você só vai conseguir receber até 150 salários mínimos. Você fala assim, professor, e o que ultrapassar os 150 salários mínimos? O que acontece? Aguenta aí, tá? Aguenta aí, só um pouquinho. Então, primeiro aqui, são verbas trabalhistas, até 150 salários mínimos e acidentes de trabalho que não aconteceram ali durante o período de falência, certo? Aconteceram no período antes da decretação da falência, certo? Então eles vão entrar aqui, certo? Só lembrando que esse limite de 150 salários mínimos, ele serve para as verbas trabalhistas em geral. Vamos imaginar que o que eu tenho para receber a título de dívida trabalhista, nesse caso aqui, seja derivado de acidente de trabalho. Esse caso não tem limitação dos 150 salários mínimos, tá? Só para outras verbas. Mas enfim, o que eu estou querendo te dizer é que dessa classe aqui, dos concursais, o primeiro a receber são os credores que possuem aqueles que têm créditos trabalhistas limitados até 150 salários mínimos e créditos oriundos de acidente de trabalho, certo? Esse é o primeiro. Quem é o segundo? Olha só quem vem em segundo. Aqui no 4.2. São aqueles credores que têm crédito com... Olha eu escrevendo errado aqui. Que tem garantia real.
É uma hipoteca, por exemplo, entra aqui, penhor, né? Eu vendi um bem para a empresa, para o falido, e o falido me deu um terreno em garantia. E agora eu vou montar uma historinha para vocês aqui, para vocês poderem entender o que acontece nesse artigo aqui, porque o 2, vocês podem observar que ele fala o seguinte: créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Quer ver? Pega comigo aqui a ideia. O que o legislador quis dizer aqui? Imagina a seguinte situação. Eu, João, faço uma venda a loja Y. A venda é no valor de R$200.000, certo? E eu pego um terreno no valor de 150 mil. Esse terreno foi dado em garantia. Aqui é o valor da venda, certo? Tranquilo? A venda foi 200 mil, eu tenho 150 mil em garantia. Sujeito vem e tem a falência decretada pelo juiz. Por um lado eu estou tranquilo, porque o que garante minha dívida vai estar lá. O administrador judicial vai arrecadar aquele bem que está dado em garantia e ele será vendido e o dinheiro vai cair na minha mão. Beleza, até aí tudo bem, até aqui tudo bem. Só que olha o problema. Quanto é que vale o lote? Quanto é que vale o terreno? 150 mil. Mas o meu crédito é de 200. Quanto é que eu vou receber aqui? O que eu tenho direito ou o valor do bem? Segundo o artigo 83.2, eu vou receber aqui o dinheiro que vale o bem. Aí vocês falam assim, mas tudo bem, você tem direito a 200, você só vai receber 150? Sim. Nesse primeiro momento aqui, nesse local aqui, nessa condição, nessa posição, eu só recebo o valor do bem. E o que é ceder o valor do bem? Ou seja, aqui nós estamos notando a diferença de 50 mil reais. Para onde que vai essa diferença? Eu não vou receber essa diferença eu vou perdê-la? Essa diferença vai sumir? Não, você vai receber. Quando? Aguenta aí, aguarde. Então você recebe aqui, tá? O valor do bem em garantia real até o limite do bem dado em garantia. O que exceder, agora a gente vê para onde que vai parar, certo? Então isso aqui é a posição 2. Posição 3. Olha só quem vai aparecer aqui, rapaz. O Estado aqui com os créditos tributários. Sabe aqueles impostos que a empresa está devendo? Pois é, olha aqui, olha aqui onde é que eles vão entrar, Ele é o terceiro lá no concursal. Tá? Então o Estado recebe os seus créditos tributários aqui, exceto as multas, tá? Derivadas dessas relações tributárias. E essas multas, onde é que vai receber? Calma aí, agora a gente chega lá, certo? Qual que é a posição agora? 4.4. São os créditos com privilégio especial. O que são os créditos com privilégio especial? São aqueles que a legislação atribuiu alguma condição que faz dele um crédito que tem uma qualidade superior aos demais, em que ele deve ser pago com preferência sobre os demais. Esses créditos, os créditos com privilégio especial, eles estão previstos lá no 964 do Código Civil, né? Então basta você pegar suas aulas lá do Direito Civil que você vai ver isso daqui, tá? Porque se eu for entrar nessa parte aqui, eu não termino esse vídeo nunca, tá? Então, os créditos com privilégio especial são aqueles que estão lá no 964. Eles têm a posição 4 aqui dentro dessa classe, certo? No 4.5 estão os créditos com privilégio geral.
que são aqueles que estão no 965 do Código Civil. Também são créditos que, por algum motivo, a lei considera que eles devem ser pagos com uma preferência sobre os demais, sobre um crédito comum, tá? E aqui o bacana desse crédito geral aqui, desse crédito com privilégio geral, vou até fazer um asterisco aqui. Vocês lembram no vídeo passado que eu contei aquela história do cara, que eu até me usei como exemplo, que eu fornecia para a loja Y, e quando a loja Y entra em recuperação judicial, eu tinha lá 3 meses para receber, e eu continuo fornecendo para ela durante a recuperação judicial. Vamos lembrar, o que eu forneci durante a recuperação judicial é crédito extra concursal. Só que como eu continuei fornecendo a ela, aquilo que eu forneci durante a recuperação judicial, e esse crédito aqui acaba ganhando o status de extra concursal, certo? Isso aqui nós vimos no vídeo passado. E isso aqui que estava antes, que eu falei assim, olha, isso aqui que ele forneceu antes, que ele estava devendo antes da recuperação judicial, ele também vai ter um acréscimo aqui. Ele entra de grau no privilégio geral, tá? Ele vai ter o privilégio geral, certo? Então, aquele credor que continua a fornecer a empresa em recuperação judicial, vamos relembrar o vídeo passado, o que ela fornece durante a recuperação judicial é crédito extra concursal. O que ela fornecia antes, aquilo que ela fornecia antes será crédito concursal, mas ele vai ter um certo privilégio geral, certo? Na quinta, ou melhor, na sexta posição, vem os credores quirográficos. E aqui nós temos um problema. Normalmente, quando chega aqui, o dinheiro acabou. Normalmente, aqui o dinheiro desaparece. Aqui o dinheiro desaparece. Como o dinheiro desaparece, como normalmente o dinheiro não dá para chegar até aqui, eu quero falar um negócio para vocês aqui. Sabe aquele exemplo que eu acabei de falar? Eu falei agora alguns segundos, que eu também falei no vídeo passado, do cara que fornecia para a empresa e a empresa entrou em recuperação judicial. Vamos imaginar que eu bato o pé e falo assim, eu não vendo mais para essa empresa que entrou em recuperação judicial, parei de vender. Sabe aquele crédito que eu tinha para receber? Que eu parei de fornecer. Sabe aquele crédito que eu tinha para receber? Ele entra aqui, ó. Crédito quirografário. Se não tiver nenhuma outra garantia, nenhum outro privilégio, ele entra aqui. Mas como eu continuei fornecendo, aquilo que eu continuei a fornecer virou extra concursal, e aquilo que eu tinha para receber antes, ele pula uma casinha. Ele vira um crédito com privilégio geral. Vocês acham que é pouco? Mas uma subidinha de casinha dessa pode significar a diferença entre receber e não receber. Porque normalmente, como eu digo para vocês, normalmente aqui começa o mundo cão da falência. A partir de agora, o dinheiro normalmente dá aquela raliada. Acabou, não tem mais dinheiro para o povo. Isso se chegar até aqui. Não acabar numa classe aqui antes, tá? É muito comum o dinheiro morrer nessa classe aqui, tá? É o mais comum o dinheiro acabar aqui. Então, nessa classe aqui, quanto mais posições eu subir, melhor, né? Então é a vantagem de você continuar fornecendo, certo? Então aqui são os quirografários, são aqueles credores que não tem nenhuma garantia. É o cara que tem um cheque, uma duplicata, uma promissória, fez um contrato que não pegou nada em garantia, é aquele que a lei não deu nenhum tipo de privilégio. Então, são os credores comuns, tá? Aqueles que normalmente entram na falência sem receber e saem da falência com as mãos vazias, certo? Aí você fala assim, pô, professor, então aqui é a rapa do tacho, a partir de agora ninguém mais recebe, né? É difícil. Mas se você acha que a vida do quirografário tá ruim, tem gente pior que ele ainda. Quer ver? Vamos a mais uma posição aqui. As multas entram aqui.
E essa multa pode ser contratual, pode ser uma multa penal, pode ser uma multa tributária. Então, as multas que essa empresa deve por um ilícito penal, tributário, contratual, elas serão pagas aqui, tá? Nesse momento aqui. Tem mais alguém aqui para baixo? Calma, estamos quase chegando ao fundo do poço. Tem mais um. São chamados créditos subordinados. Senhor, o que é um crédito subordinado? O que é alguém subordinado? É o cara que é mandado. Então, o legislador mandou para o último lugar os subordinados. Quer um exemplo de subordinado? Vamos imaginar que a loja Y teve sua falência decretada. E eu, João, sou um dos donos da loja Y. Sou um dos donos da loja Y. E eu emprestei dinheiro para a loja Y. Eu emprestei dinheiro para a loja Y. Ou eu tinha dinheiro para receber da loja Y. Fruto lá de retirada de lucros, aquela coisa toda. Eu vou receber isso na falência? Vou receber. Aonde? Aqui. Por que o dono é o último? Porque normalmente o dono foi o cara responsável por todo esse caos aqui. Todo esse caos que a empresa viveu, ela provavelmente teve um responsável, ou os responsáveis, que são os donos, os administradores. Então aquilo que os administradores e os donos têm para receber, que não é título, que não é uma verba, que não é uma verba a título de salários, não tem característica trabalhista, eles vão receber? Vão receber. Aonde? Por último. Eles vão receber por último, tá? Então aqui é o chamado concurso, porque eu repito, aqui normalmente não tem dinheiro para todo mundo. Até porque se tivesse dinheiro para todo mundo, o sujeito não ia à falência. Então quando a gente fala falência, a gente pressupõe uma situação que não há dinheiro para todos. E normalmente aqui nessa classe, tá? São os créditos concursais que o dinheiro some, que o dinheiro finaliza, tá? Então, cada degrau aqui que você desce, cada degrau desse aqui que você vai descer, sua chance de receber, ela reduz consideravelmente, tá? Então, essa aqui é a ordem de pagamento, que é feito na falência, segundo os artigos que estão aqui do lado, correto? Então, eu vou finalizar essa aula por aqui, tá? Finalizamos então a nossa terceira aula do módulo aqui de falência. E no próximo vídeo, que é a nossa última aula de todo o curso semipresencial, eu vou tratar da reabilitação do falido. E esse assunto ele é muito interessante pelo seguinte, desde o início do curso estou dizendo o seguinte, olha, a recuperação judicial ela é como se fosse a UTI da empresa em crise. E a falência normalmente significa a morte. Então, quando uma empresa chega a esse status aqui de ter que pegar patrimônio e dividir, significa que a empresa provavelmente, a essa altura do campeonato, já passou dessa para melhor, ela já parou de operar, ela já deixou de existir, né? Apesar que existem empresas que faliram e elas operam até hoje, né? Aqui em Rio Verde, por exemplo, nós temos o frigorífico Margem, que teve a sua falência decretada, mas até hoje ele ainda tem suas operações, por incrível que pareça. Parece aquele personagem de série lá, em que os mortos morreram, mas continuam vagando por aí. É mais ou menos isso que acontece com a empresa que veio à falência, certo? Agora a grande questão é, a empresa que faliu, ela pode um dia voltar a existir? Será que a empresa lembra que eu falei no vídeo passado, olha, quando o juiz decreta a falência de uma empresa, da sociedade empresarial, os sócios vão falir juntos, eles também são considerados como os falidos. Quem fale não é só a sociedade empresarial, os sócios também vão falir. Será que esses sócios um dia vão poder retornar, um dia eles vão poder novamente voltar a exercer a atividade empresarial? Será que isso é possível? Esse será o tema da nossa última aula, que eu vou falar da reabilitação do falido e da sociedade empresarial, ou seja, é a volta do morto que morreu, é a volta dos mortos-vivos.
ok? Então, no próximo vídeo nós trataremos desse assunto, ok? Te aguardo então na próxima.